Boa noite, começa agora mais um Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, nosso programa de sexta-feira, 6 da tarde, da Causa Operária TV. Comigo, Eduardo Vasco, e hoje novamente nosso companheiro Francisco Fernandes Ladeira, que apesar de parecer, não é jornalista, é geógrafo. Não é jornalista por formação, mas é jornalista por convicção, por ofício, né? Já há muito tempo estudando aí as questões dos meios de comunicação, especialista nisso aqui para ajudar a gente a destrinchar o que fala a imprensa brasileira, a imprensa mundial no nosso programa. E convido você a participar com a gente aqui, comentando no nosso chat. Envie aí as suas dúvidas, perguntas, sugestões, comentários, observações, xingamentos, o que você quiser aí, pode colocar no nosso chat aí que a gente vai dar algum tipo de atenção. Já agradeço aqui o Laguna Sunrise e o Arthur Freitas, assim como o Walter dos Santos Vargas, aqui já no nosso chat. Se você não curtiu esse vídeo aí, pode curtir no joinha aqui. Tem mais de 280 joinhas. Pode curtir aí. E além disso, se você por algum motivo não é inscrito na Causa Operária TV, é só clicar no botãozinho inscreva-se também abaixo aqui do nosso vídeo para você poder acompanhar e ajudar a gente aí a crescer. E mais importante, inclusive, que isso, você pode se tornar membro do nosso canal. Também embaixo aí do vídeo tem um botãozinho seja membro. Por apenas R$ 7,99 por mês você ajuda aí a Causa Operária TV a crescer, né? Uma ajuda financeira em tempos em que a própria imprensa de esquerda, né, vem sofrendo muito com a questão financeira. A gente viu aí o nocaute, conversa fiada, a gente já falou nesse nosso programa aqui sobre a falência desses dois importantes veículos de comunicação da esquerda. A Causa Operária TV tenta aqui resistir, e isso daí acontece graças à ajuda do nosso público, dos nossos companheiros que acompanham e gostam do trabalho da Causa Operária TV, uma imprensa revolucionária a serviço da classe trabalhadora 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma programação exclusiva, uma programação que não tem em nenhum outro canal de esquerda, de direita, de brasileiro ou internacional na internet. Tem aqui na Causa Operária TV. Então, se você gosta do nosso conteúdo, você pode ajudar a gente, contribuir financeiramente com a gente, tornando-se membro por apenas R$ 7,99 por mês. Aí já ajuda bastante a Causa Operária TV. Bom, compartilhe aí o nosso programa em todas as redes sociais que você tiver, no Facebook, em grupos de Facebook, na sua página de Facebook, com seus amigos no Messenger, na sua timeline aí, no seu perfil. Compartilha também nos grupos de WhatsApp. Faz uma lista de transmissão, envia para todos os seus contatos de uma vez só no WhatsApp. É muito simples, muito rápido e não custa nada. Você vai estar ajudando aí a Causa Operária TV a aumentar o nosso público. Compartilha no Telegram, no e-mail, no Instagram, onde você puder compartilhar, compartilha aí o link da transmissão 24 horas da Causa Operária TV para que a gente aumente o nosso público aí nessa tentativa de combater as manipulações da imprensa burguesa. É fundamental aumentar o público da Causa Operária TV, da imprensa de esquerda revolucionária. Bom, vamos falar, né? Nosso programa é justamente sobre isso, sobre as manipulações da imprensa burguesa, da imprensa golpista. Um dos temas aí que tem chamado mais a atenção nos últimos meses, né? Com o coronavírus, as pessoas tentando ficar em casa e a esmagadora maioria não conseguindo, porque os patrões obrigam os trabalhadores a irem trabalhar e correr o risco de pegar coronavírus e morrerem, né? O mesmo tem acontecido com os trabalhadores da educação e também os estudantes, né? Assim como os patrões já abriram todas as fábricas, todas as empresas, todos os negócios para não perderem mais os seus lucros, para recuperarem os seus lucros e assim jogando os trabalhadores nas ruas, no ônibus lotado, nos locais de trabalho cheios de gente
arriscando as suas vidas para produzir mais-valia e encher o bolso dos patrões, né? Nas escolas, nas universidades, nos institutos de ensino, a burguesia busca a mesma coisa, né? Já existe uma campanha pela volta às aulas, a gente já viu aí diversos governos estaduais, principalmente, encabeçando essa campanha, mas também prefeituras, governos municipais e, logicamente, o governo federal do Bolsonaro, que hoje mesmo falou que é frescura ficar em casa, né? Então, ele, logicamente, fazendo propaganda dos patrões que os trabalhadores precisam ir trabalhar. E na imprensa, logicamente, não poderia ser diferente, né? Uma campanha sistemática existe para que os alunos voltem às escolas, os professores voltem às escolas, para que supostamente estudem, fiquem mais inteligentes, né? É bom estudar. Então a direita se preocupa, né, com a educação da população e por isso que tenta forçar os estudantes a aprenderem, né? Coisa linda. Mas o que está por trás disso, na verdade, é o interesse pelos lucros, tanto dos tubarões do ensino privado, como, mais ainda, dos banqueiros, né? Recentemente saiu um levantamento na semana passada que a paralisação nas escolas, sem aulas, por causa do coronavírus, isso daí pode tirar 1,5% do PIB brasileiro esse ano. Uma queda no PIB significa queda nos lucros da burguesia, principalmente queda nos ganhos dos bancos, né? Esses parasitas aí, capital financeiro. Mas o que os bancos têm a ver com a educação, com as escolas, com as universidades? Bom, se a gente for ver, as principais instituições de ensino privados aqui no Brasil têm algum tipo de relacionamento econômico dependente dos bancos. A gente conhece, por exemplo, a Fundação Lehman, né? O João Paulo Lehmann, ele que é um suposto filantropo aí na área da educação, inclusive financia a Batata Liberal, né? A Tabata do Amaral, que tem como seu grande mote aí a defesa da educação, né? Ela não é nem de esquerda nem de direita, muito pelo contrário, ela defende a educação. A educação é como se fosse a democracia, acima da luta de classes, né? Só que por trás disso daí está o João Paulo Lehmann, um dos maiores bilionários aqui do Brasil, né? E hoje saiu um novo ranking da Forbes e o Lehmann continua aí entre os primeiros colocados desse ranking. O Lehmann que também tem ligações acionista, capital financeiro, tudo mais, e tem ali o seu instituto, a sua Fundação Lehmann, para levar educação aos jovens brasileiros, né? E não só ele, mas todas diversas aí instituições de ensino, universidades, que a gente conhece, por exemplo, a Anhanguera, a Anhembi Morumbi, FMU, tudo isso daí tem conglomerados por trás, né? A Laureate e outros que, por sua vez, são dominados pelo capital internacional, estrangeiro, imperialista e, particularmente, capital financeiro. Ou seja, os bancos têm interesse direto na volta às aulas, porque está tudo parado, né? Não estão os alunos dando lucro para eles, pagando ali corretamente a mensalidade e tudo mais. E girando, inclusive, a própria economia, né? Burguesa, logicamente. Então, isso daí. E, por outro lado, os governos estaduais, municipal, né? As escolas públicas, tudo, são os governos da direita que são fantoches desses capitalistas aí. O ensino público sendo liberado para voltar às aulas, logicamente vai, de uma maneira natural, abrir as escolas privadas, né? Isso daí é absolutamente normal. Então, existe uma pressão gigantesca aí por parte dos capitalistas, dos sanguessugas da nossa nação,
dos parasitas banqueiros, né, que controlam as instituições de ensino no nosso país. Essa pressão aí faz com que a direita faça uma campanha para a volta às aulas e a imprensa burguesa é fundamental nessa campanha. Como eu disse, saiu recentemente uma pesquisa, né, que foi publicada na imprensa mostrando, né, que caso as aulas não voltem logo, o país vai perder 1,5% de seu PIB só por esse motivo. Por trás disso, né, existe uma propaganda subliminar, que praticamente nem é subliminar, já é muito escancarada, de pressão, né, sobre os diversos grupos sociais. Ó, a economia vai quebrar, a economia vai diminuir se não voltar às aulas. Então a gente tem que voltar às aulas porque, ué, a queda na economia faz mal para toda a população, não é? Então, isso daí já é, por si só, uma propaganda da burguesia. Outra coisa é que em diversos veículos de imprensa a gente tem visto entrevistas com pessoas ligadas a essas instituições de ensino, principalmente privadas, falando que é preciso voltar às aulas. Então a gente viu recentemente uma entrevista com, com o presidente do sindicato das instituições de ensino privado do Recife, se eu não me engano, falando que tem que voltar às aulas, que o governo não está preocupado com a educação das crianças se não voltar às aulas. E a gente viu hoje, inclusive, se eu não me engano, o próprio Instituto Ayrton Senna fazendo também propaganda aí pela volta às aulas, né? Então, existe uma campanha, e isso daí tudo através das páginas dos grandes jornais burgueses, das páginas na internet dos grandes jornais burgueses, da televisão, né? Enquanto isso, esses jornais, Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, Rede Globo, Veja, Band, não entrevistam a POSP, por exemplo, né? Não entrevistam o pessoal da Uni para falar sobre a questão da volta às aulas. Quero ver que alguém aqui vai entrevistar o nosso candidato do PCO à Prefeitura de São Paulo, o Antônio Carlos, que é da POSP e é professor estadual da rede aqui de São Paulo, e cujo um dos principais eixos da sua campanha é justamente contra a volta às aulas somente com vacina e após o término da pandemia. Ninguém vai, inclusive, quando ele der uma entrevista aí na imprensa burguesa, vai ser difícil que alguém pergunte para ele sobre isso se ele não se impor para falar sobre isso daí. Então a imprensa burguesa não dá um espaço para os sindicatos de professores, de trabalhadores da educação, dos estudantes, movimento estudantil, tudo, como dá para esses grupos aí, sindicatos dos patrões, das escolas das escolas privadas, das instituições privadas, e também dos próprios governos de direita, né? A gente vê aí quase todos os dias, na Folha de São Paulo, por exemplo, várias notícias de que o Bruno Covas vai, por exemplo, hoje mesmo disse que no dia 7 de outubro já é preciso voltar às aulas. Então existe uma campanha, uma pressão sistemática para voltarem às aulas e a imprensa é fundamental nesse sentido. Então eu queria que o Francisco ele começasse aí uma introdução para a gente iniciar o debate e analisar essa cobertura da imprensa com relação à volta às aulas. Boa noite, Francisco. Obrigado aqui pela sua presença novamente no nosso programa. Boa noite, Vasco. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu quem agradeço mais uma vez a oportunidade. E para a gente pensar nesse discurso midiático sobre a volta às aulas, eu vou falar brevemente o que foram os discursos midiáticos nesse período de pandemia da Covid-19. O vírus
ao que tudo indica, chega com mais força no Brasil no mês de março, e a hashtag do momento era o Fique em Casa, porque era uma doença que basicamente estava assolando elite e classe média. A partir do momento que a pandemia, como já era infelizmente previsível, vai passar a ser uma pandemia que assola a população pobre, e os grandes capitalistas vão pressionar pela abertura da economia, a mídia muda aquele discurso do fique em casa para o discurso use máscara. É interessante a gente notar que quando a mídia tinha o discurso fique em casa, vários noticiários falavam que a máscara era ineficiente para combater a contaminação, então o ideal era ficar em casa. A partir do momento que as pessoas tinham que sair, tinham que gerar lucro para a roda da economia capitalista continuar a girar, a hashtag era use máscara. E a gente sabe, o Emir Sader, sociólogo da USP, cunhou uma frase muito interessante, que a pandemia do coronavírus serviu para que o capitalismo tivesse consciência que não consegue sobreviver sem um consumo de supérfluo. Aí era preciso abrir tudo. Bem, a hashtag, essa seria mais escancarada, a mídia não usou, mas se a gente tivesse uma hashtag para definir esse momento, seria a hashtag abre tudo. E, de fato, realmente, praticamente todos os setores da economia estão operando normalmente. A última fronteira para se eliminar a quarentena é a escola, as instituições escolares. Aí que a gente pode analisar o discurso midiático mais de perto. Nos primeiros meses da pandemia, nenhum articulista da mídia falava em volta às aulas. Inclusive, divulgavam várias pesquisas que, naquela época, no início da pandemia e ainda hoje, a maior parte da população é contra o retorno às aulas presenciais por motivos óbvios. Mas de algumas semanas para cá, como se fosse um ataque massivo de bolsominions nas redes sociais, a grande mídia alinha o discurso sobre a necessidade do retorno às aulas presenciais. Por que a mídia está nesse discurso do retorno às aulas presenciais? Questões econômicas. Como você bem disse, enquanto as escolas estiverem fechadas, vários setores da economia, setor de vestuário, uniforme, alimentação, transporte, sem falar nos grandes empresários da educação, vão pressionar para que voltem às aulas, independente se morram alunos ou professores. O importante é que a economia continue girando. Claro que a mídia, os articulistas midiáticos, não podem falar diretamente pela abertura das aulas. Então, vamos fazer o que a mídia mais sabe fazer, que é ocultar a sua intenção. Quais são os argumentos que a mídia utiliza? Crianças e jovens estão em casa desenvolvendo depressão. É necessário convívio social. E a mídia, que sempre foi contra nós, professores, sempre privilegiou os discursos pelo sucateamento da educação, de uma hora para outra passou a preocupar com questões pedagógicas, né? Isso daí é muito importante, porque o professor, no discurso midiático, ou ele é criticado quando faz greve, ou ele vai ser achincalhado falando que a pessoa não deu nada na vida e virou professor. A revista Veja, por exemplo, gosta de colocar nas suas matérias sobre educação que os piores alunos da educação básica viram professores. E por que a mídia, então, de uma hora para outra, virou defensora da educação? Praticamente Paulo Freire, né? Viraram os novos Paulo Freires. E aí, quem vai falar na mídia? A mídia gosta de falar de pluralidade de ideias, mas o discurso é único. Dificilmente um professor fala na mídia. Quando um professor fala, tem pelo menos 3 ou 4 argumentos contrários. É o lema da nossa amiga Tabata Amaral, que é um dos principais financiadores do ensino privado. E a Tabata Amaral, que ficou muito famosa ano passado na internet pela discussão com o ex-ministro da Educação colombiano, que eu esqueci o nome, se a gente for reparar o discurso da Tabata Amaral, é um discurso
neoliberal, não tem nenhum discurso em favor do ensino público. Ela fala em metas, ela fala aquele vocabulário típico neoliberal. Então, o Lema é um que está constantemente, representantes da Fundação Lema, na Folha de São Paulo. A Viviane Sena, que aproveita o nome do irmão famoso, né, já falecido há muito tempo, automobilista Ayrton Senna, é uma das defensoras também do sucateamento da educação. E representante de uma ONG que tem um dos nomes mais hipócritas que existem no meio educacional brasileiro, que é a ONG Todos pela Educação. Tinham que completar, todos pela educação privada. Vão falar que existem protocolos, se os alunos seguirem álcool gel em escola. E quem está na educação pública há muito tempo sabe que isolamento social de crianças e adolescentes é algo praticamente impossível, porque a interação é típico de sala de aula. Teve um comentário durante um pronunciamento do João Dória, se não me engano, que foi emblemático, que escreveram que a escola não controla nem piolho, vai controlar o coronavírus. E, infelizmente, a realidade da educação são essas instituições sucateadas que não têm a mínima condição de receber o retorno às aulas presenciais. Parece que a pressão está se intensificando muito nos últimos dias por parte dos governadores e prefeitos. Aqui em Minas Gerais, o Zema, que aqui em Minas Gerais os bancos elegeram diretamente o seu representante. Não precisaram nem de intermediário, ele é do Partido Novo. Zema já fala em reabertura das aulas, retorno às aulas presenciais em Minas, já em outubro. E ele deu uma declaração tão confusa, como é típica de todas as declarações do Zema, que, segundo ele, Minas Gerais demorou a atingir o ápice da pandemia da Covid-19, mas por que não Minas pode ser um dos primeiros estados a reabrirem as escolas? Então, em São Paulo, Bruno Covas já falou a partir do dia 7, no ensino superior. Então, a gente tem o ataque midiático, no aspecto discursivo, levando pseudos especialistas, além da educação, da área de saúde, muita gente falando que é seguro, quando o bom senso sabe que, por mais que digam que crianças e adolescentes não fazem parte do grupo de risco, eles podem transmitir a doença para pais e avós, entre outros parentes. E esse discurso hipócrita de que, segundo esses especialistas em educação, os alunos estão sentindo falta da escola. Cabe aos professores se organizarem para impedir essa volta às aulas, que é um problema, acima de tudo, de saúde pública. Ao que tudo parece, vai haver uma ofensiva muito grande de governadores, mídia e grandes capitalistas para que as escolas reabram nesse mês de outubro. E o que é pior é que no Rio de Janeiro, em frente ao Copacabana Palace, e em Belo Horizonte, houve manifestação de donos de escolas particulares e, inclusive, de professores pelo retorno às aulas presenciais, sobre um outro falso argumento, que a educação é um ensino essencial, é um serviço essencial. Claro que em toda a sociedade a educação é importante, mas desde que hajam condições sanitárias para que retornem às aulas. Infelizmente, essa pausa nas aulas, que poderia servir para outras reflexões interessantes da educação, como salas de aula superlotadas e a valorização do professor, porque agora que estão vendo que o professor faz aquela mediação entre aluno e conhecimento, e o ensino EAD, o ensino remoto, também não está tendo nenhum tipo de efeito positivo. Não, a preocupação dos empresários é realmente reabrirem escolas, independente de qualquer fator. Valeu aqui o pessoal que está acompanhando o nosso chat. O Arthur Freitas ele lembrou que é o Vélez, né? O ex-ministro da Educação, aquele lá que falou que brasileiro se pega um voo, ele rouba as coisas
do avião, dos outros passageiros, não me lembro exatamente o que ele falou, chamando o brasileiro de canibal, de bárbaro, esse tipo de coisa, né? Aquele imbecil colombiano uribista, bolsonarista. Valeu ao Mídia Mentirosa tá aqui com a gente, que comenta: COTV e Telesur devem unir forças por uma imprensa que luta pelos trabalhadores. A gente já aqui no programa Conexão América Latina, a gente exibe aí umas reportagens da Telesur e também da próprio noticiário da Telesur, em português, né? E além disso, a Telesur já exibiu também reportagens aí filmadas, reportagens com imagens filmadas pela equipe da Causa Operária TV, especialmente de manifestações que ocorrem aqui no Brasil contra o governo Bolsonaro. Então já existe aí um embrião de parceria. Vamos ver se a gente consegue aprimorar essa parceria. Valeu aqui a Márcia Souza, que está com a gente, e o Adriano Teixeira também, muito obrigado. Lembrando aí que você está assistindo a Causa Operária TV no YouTube, você pode acessar o site da Causa Operária TV, cotv.com.br. Nesse site você pode encontrar todos os vídeos do nosso canal, são mais de 8.000 vídeos, todos os programas, todas as playlists e o mais importante de tudo, sempre quando você entrar no nosso site, você vai ter a opção de no canto superior direito da tela ver ali o botãozinho para receber as notificações. Se você clicar no botãozinho que tem um sininho ali de símbolo, você vai passar a receber as notificações do site da Causa Operária TV sempre quando houver um vídeo novo no nosso canal no YouTube. Sempre quando a gente subir um vídeo novo, hoje a gente subiu, por exemplo, o vídeo do Bolsonaro levantando um cachorro, confundindo com um apoiador dele, né, com algum apoiador. Embora ele tenha que entender que existe uma diferença entre um cachorro e um burro, né? Mas ele não sabe muito bem, acabou levantando um cachorro achando que era um apoiador. Esse vídeo aí, se você está inscrito no nosso site celtv.com.br, logo quando ele foi postado no nosso canal, você recebeu aí a notificação. Ou então, quando começou aqui o nosso programa, o Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, você também recebeu a notificação a partir do site cotv.com.br para assistir o nosso programa no YouTube. Porque o YouTube ele não envia as notificações, né? Todo mundo aqui sabe, o pessoal comenta aqui, poxa, perdi já metade do programa porque o YouTube não enviou a notificação. O YouTube ele boicota a gente mesmo antes do sinal 24 horas. Então, as notificações a partir do site da COTV são uma maneira de a gente driblar essa censura aí do YouTube e a Causa Operária TV. Então, não se esqueça de acessar cotv.com.br para você poder receber as notificações e ver lá todos os nossos vídeos. Ali tá muito mais organizado ali os vídeos do que no YouTube. O YouTube não é muito bom para organizar os vídeos por sessões. No nosso site tem lá tudo direitinho para você achar mais fácil os vídeos que você quer ver da Causa Operária TV, vídeos desde 2008 aí no nosso acervo da Causa Operária TV. Bom, outro ponto ainda relacionado à própria questão da educação, o Francisco falou da questão das greves, né? Interessante, porque sempre quando tem greve dos professores, e aqui em São Paulo costuma ter todos os anos, né, greve dos professores, greves importantes, mobilizando bastantes professores, lembrando que a POSP é o principal sindicato aí, maior sindicato em termos numéricos do país. Sempre quando tem greve dos professores, os professores são achincalhados pela imprensa, assim como qualquer trabalhador que faz greve, né? E agora que tem a questão do coronavírus e todos os trabalhadores já voltaram a trabalhar porque os patrões exigiram isso, né? Precisam reaver seus lucros. A imprensa também fala que é preciso voltar às aulas. Tudo isso daí, os ataques aos professores grevistas e a propaganda pela volta às aulas na pandemia, eles dizem que é a favor da educação, né? Porque os alunos precisam estudar. Mas se a imprensa fosse
defensora mesmo da educação, também não faria toda a campanha que fazem, por exemplo, pela privatização do ensino superior, né? O Francisco deve lembrar que o jornal O Globo, há cerca de 4 anos, 5 anos, publicou um editorial nazista afirmando a necessidade de se privatizar o ensino no Brasil, porque o ensino superior nas universidades públicas já seria uma coisa elitista, né? Porque, bom, as classes altas já estão na universidade e as classes baixas não estão. Portanto, nada mais justo do que, se eles têm dinheiro, fazer com que eles paguem, ué. Inclusive, fazendo um discurso hipócrita, né? Dizendo que eles fossem a favor da igualdade, já que os ricos têm dinheiro para pagar, por que eles estão estudando de graça na universidade pública? Então, vamos privatizar a universidade para que eles paguem, né? Ao invés de fazer com que todo mundo, ricos e pobres, entrem na universidade pública. Isso daí é uma coisa frequente e é uma coisa histórica da imprensa brasileira, uma campanha sistemática aí para devastação do ensino superior público e gratuito das universidades públicas, né? E no caso da USP, principalmente, é muito notório isso. Todos os anos, dependendo da época do ano, começa uma campanha na imprensa burguesa falando que a USP está sucateada, falando que existem super salários dos servidores da USP, né? E que a USP vai quebrar desse jeito. O governo também, governos tucanos aqui em São Paulo, são parte desse, patrocinam, né, essa propaganda aí para entregar a USP para os grandes capitalistas da educação e para os grandes banqueiros também, né? E aí vem uma campanha avassaladora com um discurso hipócrita, inclusive, que fala de meritocracia e fala de igualdade, porque os pobres não estão na universidade, estão os ricos ali desfrutando, sendo que eles poderiam pagar por isso. Isso daí é injusto. Quem tem dinheiro não paga. Esse é o nível de propaganda da imprensa burguesa. Francisco, queria que isso daí não tava na nossa pauta aqui, mas eu acabei lembrando, né? Porque já que a gente está falando de educação e da imprensa sobre isso, a questão da propaganda da imprensa pela privatização do ensino superior. Exatamente. E eles passam de uma premissa falsa. Eu não sei quanto a outras áreas, mas eu sou da área de humanas, sempre frequentei o ambiente universitário. Nos cursos de humanas, principalmente por causa das cotas, chamadas cotas raciais e sociais, há um grande número de alunos que vêm da classe trabalhadora. Esse argumento de que a universidade é um ambiente elitista, a direita, a mídia utilizam para a privatização do ensino. O argumento ele parte de uma premissa que engana muita gente. A universidade é um ambiente elitista, logo as pessoas têm que pagar a mensalidade. A escola, as instituições de ensino sempre foram alvo da direita. Basta lembrar daquele famoso livro do Althusser, Aparelhos Ideológicos de Estado, que ele vai falar sobre a escola como um aparelho para difundir a ideologia burguesa, não só no aspecto das ideias, mas da formação de mão de obra. Se a gente lembra o que os militares fizeram com a matriz curricular do ensino brasileiro, cortaram qualquer tipo de disciplina relacionada a humanas. E a gente lembra, ultimamente, o famoso escola sem partido, que, segundo esse pessoal, os professores fazem doutrinação comunista, né? Rezam o manifesto comunista todas as aulas antes com os alunos. Vocês vão lembrar que a Record, quando o governo do PT lançou o kit escola anti-homofobia, distorceu totalmente aquela mensagem, falando que era kit gay, que inclusive os bolsonaristas utilizaram na campanha de 2018, falando que o Haddad
queria fazer a doutrinação gaysista nas escolas, né? Então, todos esses delírios fazem parte da tentativa da extrema-direita em se apossar do sistema de ensino. E, da mesma forma, a educação é um ramo muito lucrativo. É aí que vem esses grandes empresários, o famoso Futurice, né, que era uma política do governo federal para privatizar as universidades. Se conseguem privatizar as universidades, que é um campo, né, como eu falei, há uma grande presença da população trabalhadora nos cursos de humanas, mas as áreas de saúde e exatas ainda é difícil. Com esse ensino privatizado, vai ser mais difícil do acesso à classe trabalhadora às instituições de ensino superior, o que vai, evidentemente, agravar ainda mais as desigualdades sociais. Para a gente ter um exemplo de como a mídia brasileira, historicamente, sempre foi contra qualquer tipo de iniciativa de ensino público que atendesse a população mais pobre, basta lembrar dos famosos CIEPs, lá da década de 80, do Brizola, no Rio de Janeiro, quando o vice-governador era o famoso antropólogo Darcy Ribeiro, vice-governador do Rio de Janeiro na época do Brizola. Tinham aquela ideia de ensino integral, CIEPs, apelidados de Brizolão. A mídia brasileira, principalmente a Rede Globo, atacou totalmente essa iniciativa e praticamente não existe hoje CIEP. E interessante que a gente vê na Globo News esse pessoal da Fundação Lehman, Todos pela Educação, falando que o ensino brasileiro teriam que ter escolas integrais, não sei o quê. Aqui em Minas Gerais, o Zema já está propondo parcerias público e privadas, umas 2 ou 3, 4 escolas, que o investimento é público e o lucro é privado, fora o delírio do Bolsonaro dessas escolas militares aí por todo o país, né? Que o PCO colocou muito bem que não é escola sem partido, é escola com fascismo. Eles querem se apossar totalmente das instituições de ensino. A extrema-direita bolsonarista querendo implantar essa ideologia fascista nas escolas. E os neoliberais querendo arrancar o lucro desse mercado educacional que é bastante promissor. Não por acaso tem essa campanha pelo retorno às aulas. Então, inclusive, essa campanha bolsonarista aí de escola sem partido, né, de doutrinação ideológica, começou justamente com a ascensão aí do fascismo no Brasil, com o movimento golpista a partir de 2013, 2014, e a imprensa foi fundamental para isso, né, para a instauração do Escola com Fascismo. Eu me lembro de pesquisas aí que eram veiculadas pela revista Veja, falando que da ideologia dos professores, né? Que a maior parte dos professores do ensino público seriam de esquerda e seriam admiradores do Che Guevara. Eu acho que inclusive tinha, né, até saiu na capa, inclusive, da Veja sobre isso daí, para mostrar, né, que o ensino brasileiro na rede pública seria uma doutrinação marxista. Então, todo esse projeto aí que a gente vê de destruição do ensino público, privatizações, escola com fascismo, escolas militares, militarizadas, né, escolas militares, quartel militar, transformando a escola em quartel militar, né, intervenção de reitores nomeados pelo governo federal, tudo isso daí, apesar de a imprensa hoje se dizer liberal, democrática e contra esse tipo de coisa, tudo, na verdade, foi uma das principais incentivadoras desse tipo de projeto, com a sua campanha aí, afirmando que os professores eram todos esquerdistas, que o PT transformou as escolas em centros de educação ideológica e tudo mais. Queria agradecer aqui ao Adriano Teixeira, que se tornou membro da Causa Operária TV. Muito obrigado, companheiro. É muito importante essa iniciativa. A Causa Operária TV precisa de membros para poder sustentar a nossa televisão. A gente não recebe dinheiro de capitalista, a gente não recebe dinheiro de banqueiro, não recebe dinheiro do governo, não recebe dinheiro do Estado, não recebe dinheiro de ninguém, a não ser
dos nossos apoiadores, do nosso público, que são aqui representantes, né, do setor mais avançado da classe trabalhadora, uma vez que acompanham aqui a TV Revolucionária, que contribuem, que comentam, que apoiam, que se tornam membros, que se inscrevem no canal, que enviam superchats. Isso daí demonstra, né, uma maturidade ideológica do nosso público, e essa maturidade ideológica é importante que se transforme em um apoio cada vez mais concreto, né, à realização de iniciativas como essa, como é o caso da Causa Operária TV, porque todo mundo que acompanha aqui o nosso programa sabe que é fundamental a luta contra as manipulações da imprensa golpista, da imprensa burguesa e pela imprensa dos trabalhadores. Então, muito obrigado aí ao Adriano Teixeira por se tornar membro do nosso canal. Valeu aqui ao FLPR também pelos comentários. Fique agora com o Cineclube Luiz Buñuel e a gente volta com o Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo na semana que vem, na próxima sexta-feira, às 6 da tarde, para a gente discutir mais a questão da imprensa comigo, Eduardo Vasco, e com o companheiro Francisco Fernandes Ladeira, direto de Barbacena, em Minas Gerais. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima.